Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo apenas um único sacrifício. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta ou livro aos Hebreus, capítulo 9. Vou ler do versículo 11 ao 15. Dizem assim: Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espazida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes a Deus vivo, e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Hoje é 17 de junho de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos vocês uma semana ricamente abençoada. Eu estou um pouco rouco, mas não vamos deixar de trazer a palavra do dia hoje, tá bom? Bendito, poderoso, santo Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento e apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, esse nosso compromisso aqui. Nos ajude, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje dei como tema para a palavra do dia a expressão dizendo assim: apenas um único sacrifício. Quando eu fico me lembrando assim da herança, que Adão deixou para todos nós, sabe, me bate uma tristeza e até medo de ir para o inferno. Sabemos que Adão pecou e a recompensa foi a morte, tanto a morte física como a morte espiritual e também a morte eterna. E isso dói muito. E todos os dias a gente repete o mesmo erro de Adão. Se não vejamos, o apóstolo João falando sobre isso, o erro de Adão, claro que ele não estava falando especificamente do erro de Adão, mas igualzinho que Adão cometeu, ele fala para nós hoje. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, eu vou ler versículo 10 também. Diz assim: se dissermos que não temos pecado, ou seja, se a gente disser que a gente não segue aquilo que Adão fez, que é pecar, aí segue o texto: enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, ponto. A gente peca. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. A gente faz até Jesus de mentiroso. Porque a palavra mesmo dele diz que a gente mente. Veja o que é que João diz aqui, seguindo o texto. E a sua palavra não está em nós. A palavra de Jesus. Então, gente, eu fico pensando nessa situação do erro de Adão e a gente, consequentemente, faz isso, todo dia a gente está pecando. Mas, de repente, eu me lembro de
surge uma esperança, não é? Alguém se propõe a sacrificar-se por cada um de nós. E sacrifício de morte. Você já pensou nisso? Sacrifício. Eu disse, como tema que eu dei a palavra, dizendo apenas um único sacrifício. E o que é sacrifício? Para mim, sacrifício é uma tarefa de difícil realização. Não é para todo mundo. É um suplício, martírio, né? Dificuldade, sofrimento. É custo, é mão de obra. É punição, é penitência. É aborrecimento, é constrangimento, é tanta coisa. Sacrifício. Sacrifício também é renúncia, privação, abnegação, desprendimento, desistência, abandono, altruísmo, abstinência, isenção. Olha, se a gente for ver, existem várias expressões falando sobre sacrifício. E Jesus se submeteu a esse sacrifício de morte. O texto base menciona outro sacrifício, o qual era tão imperfeito, era tão fraco, tão pobre esse outro sacrifício, que precisava ser repetido todos os anos. Mas apenas um único sacrifício, é dele que eu estou falando hoje, foi suficiente para resolver de uma vez por todas o problema que Adão deixou nas mãos de cada um de nós. A leitura base diz que Cristo veio, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Porque aqui o escritor, os Hebreus, eu acredito que seja um profundo conhecedor do Pentateuco, né? Do Antigo Testamento, das leis mosaicas e tudo, enfim. E ele sabia de todo aquele ritual sacerdotal. E aquilo aponta Cristo como o sumo, ou seja, o maior sacerdote, o principal. E ele fala dos bens futuros, da vida eterna. Ele fala por um maior e mais perfeito tabernáculo que não feito por mãos, isto é, não desta criação. A gente sabe que Jesus, quando veio a esse mundo, ele não veio por intermédio de uma ação humana, né? Algo dessa criação. Não foi a conjunção carnal de José e Maria que gerou Jesus, não. Mas foi a obra do Espírito Santo no ventre daquela mulher. Então ele não é desta criação, como diz aqui o escritor aos Hebreus. Aí ele fala, nem por sangue de bodes e bezerros, porque era assim que se expiava o pecado do povo de Deus, os israelitas, quando pecavam. E isso era o sacerdote que fazia uma vez por ano. E ele próprio, o próprio sacerdote, era imperfeito. E que se ele tivesse também falta, morria ali mesmo fulminado naquele lugar chamado Santo dos Santos. Por isso que entre tantos utensílios que o sumo sacerdote carregava consigo para poder entrar nesse lugar, ele também tinha uma corda que era amarrada a ele, uma corda que ficava até o lado de fora do lugar Santo dos Santos, porque se as pessoas não ouvissem as campainhas que estavam nas suas vestimentas, né? Como se fosse aqui que a gente chama de barra, de abanhado, tinha aquelas campainhas. E quando elas tocavam, era porque Deus estava recebendo o sacrifício. Mas quando não tocava, demorava. Aí eles puxavam, né, pela corda já o corpo daquele sacerdote, porque ele estava tão imperfeito, tão pecador quanto o povo, que morria fulminado na presença de Deus. Aí Jesus veio para resolver isso uma vez por todas, porque Jesus não teve pecado como homem aqui, né? Provou
todos os tipos de tentações que você, eu, a senhora, meu senhor também provam, mas não cedeu a nenhuma. Foi duramente provado e, por fim, morreu. Deu a sua vida por nós. Foi sacrificado. Foi torturado. Foi sangrado. Sangraram Jesus. A começar pelaquela coroa de espinho na sua cabeça. Depois, aquela lança que furou o seu lado. Gente, Jesus Cristo, Ele é mediador de um novo testamento. E esse novo testamento é exatamente esta dispensação que nós estamos vivendo hoje, chamada dispensação da graça. Enquanto estamos nessa dispensação, tem muita gente até, inclusive eu mesmo, sabe? Às vezes levo uma vida cristã leviana, né? Eu já disse, eu sou muito sincero com as minhas coisas, tá certo? Falo pouco, mas quando eu falo, como eu estou falando para vocês aqui, eu estou dizendo que eu sou fraco também. Claro que não vou me prevalecer disso, mas eu assumo que não sou forte. Então, assim, muitas vezes nós levamos nossas vidas cristãs de forma leviana, e aí é necessário que a gente olhe para Jesus e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. E como estamos nessa dispensação, como eu já disse, da graça, Deus vai tolerando por misericórdia nossos erros. Mas antigamente na lei não era assim não, viu? Por isso que muitas vezes eu brinco muito com a dispensação da graça, que não pode ser assim, tá bom? Então, gente, para concluir, eu quero dizer para você, ai de nós mesmos, se não fosse, ai de nós mesmos, né? Se não fosse Jesus Cristo por sua infinita misericórdia. Como João, na sua primeira carta também, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue, esse sangue de Jesus aqui, o sangue desse único sacrifício, que é perfeito. Vai dizer aqui, seu Filho nos purifica de todo pecado. Que o sangue de Jesus nos purifique sempre de todos os pecados que nós cometemos todos os dias. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.